Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com seu mensageiro, com sua família, com seus companheiros e com aqueles que se guiaram pela sua orientação. Falaremos hoje do capítulo O Medo da Idolatria. E toda pessoa que confirma o Tawhid não tem como não ter medo da idolatria. E por isso, o líder dos confirmadores do Tawhid, Muhammad alayhi salatu wassalam, fazia muitas súplicas para que Allah o afastasse da idolatria. E mesma coisa o profeta Ibrahim alayhi salam, o profeta Abraão, fazia bastante súplica para que a idolatria não o alcançasse, ou a adoração das estátuas, dos ídolos. Então, o motivo deste capítulo ter vindo depois da confirmação do Tawhid é que os assuntos estão interligados. Quem confirma o Tawhid tem medo da idolatria. Não há nenhuma pessoa que confirme o Tawhid que não tenha medo da idolatria. E quem tem medo da idolatria faz de tudo para ficar longe dela. E o medo da idolatria dá alguns frutos. Dentre estes frutos é a pessoa aprender os tipos de idolatria para não cair na idolatria. Outro fruto é a pessoa conhecer bem o Tawhid, a unicidade, de forma que ela tenha medo de cair na idolatria. Outro fruto é que a pessoa que tem medo da idolatria, o coração dela está sempre firme na adoração para Allah, buscando a satisfação dele. Então, se a pessoa de repente desobedeceu a Allah, pecou, negligenciou, o perdão dela é o perdão de quem sabe a importância do pedido do perdão e a grande necessidade de pedir perdão, de ser perdoado. Porque são vários os tipos de pessoa que pedem perdão. Porém, quem souber do direito de Allah, exaltado seja, e correr atrás da unicidade de Allah, e aprendeu sobre a unicidade de Allah, e correu atrás para fugir da idolatria, então, se esta pessoa cometer alguma negligência, ela verá que ela é a que mais necessita do perdão de Allah. E as aulas posteriores a esta ensinarão como confirmar o Tawhid e fugir da idolatria. E falamos nas aulas anteriores que o shirk, a idolatria, é associar algo ou alguém a Allah, em qualquer tipo de adoração. E a idolatria pode ser maior, menor ou escondida, conforme explicado nas aulas anteriores. E o Sheikh lembrou do versículo onde Allah, louvado seja, diz: Allah não perdoa quem comete associação de algo ou alguém a ele, e ele perdoa fora isto para quem ele quer. Este versículo está na Surah An-Nisa, Sura das Mulheres, e o perdão significa encobertar as coisas ruins que há um medo que se espalhem, e a idolatria e o pecado têm seus impactos ou na vida mundana ou na outra vida, ou em ambos. E uma das maiores dádivas que o servo obtém é o perdão de seus pecados, ser encobertado. O impacto de seu pecado, os erros de seu pecado, a sujeira do seu pecado ser apagada. E a pessoa não é castigada nem nesta vida e nem na outra. E se não fosse o perdão, as pessoas seriam destruídas. Disse Allah, louvado seja, certamente Allah não perdoa quem comete associação de algo ou alguém a ele. Ou seja, Allah está fazendo uma promessa que a pessoa que comete associação de algo ou alguém a ele não será perdoada mesmo, de forma alguma. Os sábios falam que neste versículo há evidência de que Allah não perdoa quem comete idolatria maior ou menor, pois a idolatria não é apagada, não é perdoada, a não ser pelo arrependimento. Ou seja, quem morrer e não se arrepender da idolatria não é perdoado. Esta é uma evidência de que a idolatria maior ou menor não entra na vontade de Allah. Vontade de Allah significa que no dia do juízo final, quando as ações da pessoa forem julgadas, aquilo que ela cometeu de má ação pode ser perdoado a não ser aquilo que ela cometeu de idolatria. Aí não entra na vontade de Allah de perdoar ou não. Com certeza não será perdoado, pois a idolatria é perdoada apenas com o arrependimento. Portanto, isso evidencia que todos os tipos de shirk, de idolatria, não são perdoados,
tanto a idolatria maior como a menor e a escondida. Isso devido ao grande pecado da idolatria, porque Allah louvado seja, Ele é quem criou, Ele é quem deu o sustento, Ele é quem concedeu. Então, como um coração desvia a adoração dele para outra que não seja ele, não há dúvida que a idolatria é uma grande injustiça quanto ao direito de Allah. Por isso, não é perdoado. E a opinião que neste versículo entram todos os tipos de idolatria, a maior, a menor e a escondida, é a opinião do Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, e outros sábios da divulgação para Allah. Disseram outros sábios a respeito deste versículo, que quando Allah louvado seja diz, certamente Allah não perdoa quem comete associação de algo ou alguém a ele, o versículo fala de idolatria em geral. Mas este geral significa idolatria maior apenas, e a idolatria menor entra na vontade de Allah. E por que os sábios chegaram a esta conclusão? Porque eles disseram que o Alcorão utiliza esta palavra para falar da idolatria maior. Ou seja, quando no Alcorão fala sobre idolatria, está falando sobre a idolatria maior, conforme alguns grandes sábios, sem que seja a menor, como falamos. Então, a maior parte das vezes, quando se fala em idolatria no Alcorão, é a maior somente, sem a menor. Disse Allah louvado seja, e disse o Messias, ó filhos de Israel, adorem a Allah, meu Senhor e Senhor de vocês. Certamente quem fizer associação de algo ou alguém a Allah, então Allah o proibirá que entre no paraíso, e a sua morada será o inferno, e não há para os injustos socorredores. Então, neste versículo em que é usada a palavra idolatria, é a idolatria maior ou menor? Conforme consenso dos sábios, é a maior, pois só é condenado ao fogo eterno quem cometer a idolatria maior, sem ser a idolatria menor. Então, conforme a explicação deste versículo, alguns sábios concluem que o primeiro versículo que falamos também abrange apenas a idolatria maior. Porém, o autor escolheu a primeira, que é a opinião do Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah e o Imam Ibn al-Qayyim, que Allah tenha misericórdia de ambos, que a idolatria no versículo, certamente Allah não perdoa quem comete associação de algo ou alguém a ele, abrange a idolatria maior e menor. E este é um significado correto. E se a idolatria não é perdoada, deve-se ter medo de cair em idolatria, o maior dos medos. Se fazer adorações para mostrar para os outros, se jurar por outro que não seja Allah, pendurar amuletos, entre outros tipos de idolatria maior, então deve-se ter muito medo de cair na idolatria. Mesma coisa a idolatria maior. Então o medo da idolatria inclui aqueles que estão fora do Tawhid, da unicidade, aqueles que adoram a outro que não seja Allah, pedem ajuda para outro que não seja Allah, se direcionam para outro que não seja Allah, e sacrificam para outro que não seja Allah, e fazem votos para outro que não seja Allah, e têm o amor da adoração para outro que não seja Allah, imploram e suplicam para outro que não seja Allah. Todos estes tipos de pessoas são as que devemos ter mais medo de sermos uma delas, porque são pessoas que estão fora, longe da unicidade, e é consensado que estas pessoas não são perdoadas. E as pessoas que mais têm medo de cair na idolatria são o povo do Islã. Pode acontecer deles caírem na idolatria menor ou a escondida sem sentirem, ou sem tomarem cuidado, sem que tenham sido alertados. Então, se o servo souber que a idolatria não é perdoada, ele deve ter muito medo de cair em idolatria, pois de uma oração para outra oração não é perdoado a idolatria menor, nem do mês do Ramadã até o mês do Ramadã, nem do Jumu'ah até a outra oração do Jumu'ah. Então, como a idolatria é perdoada, seja qual for o tipo, é perdoada a não ser pelo arrependimento. E se a pessoa não se arrepender, então as más ações são comparadas às boas ações. E imaginem o peso de uma má ação que inclui a idolatria. A pessoa tem que ter muitas boas ações para que estas más ações sejam apagadas.
tem que ter mais boas ações do que más ações, e não há dúvidas que isso deve nos deixar com muito medo e sabermos que o ser humano está em perigo se chegar nesta situação, pois a idolatria, até mesmo a menor, o grau da gravidade dela é maior que os grandes pecados. E se ocorrer algum sentimento de idolatria no coração do servo, então ele deve pedir conhecimento sobre a idolatria para não cair nela. Por isso que a melhor pessoa, a que tem que ser mais amada pelas pessoas, são as pessoas que alertam sobre isso, sobre a idolatria. Disse Allah, louvado seja, vocês são a melhor nação que surgiu na humanidade. Por que Allah disse isso? Porque esta nação indica para as pessoas aquilo que leva à salvação. Então, aqueles que querem a salvação das outras pessoas são aqueles que alertam as pessoas contra a idolatria e convocam para a unicidade, porque isso é a melhor coisa que pode se divulgar. E depois deste versículo que o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, lembrou no seu livro, ele lembrou de outro versículo onde Allah, louvado seja, disse: e mantenha eu e meus filhos longe da adoração dos ídolos, das estátuas. E quem fez esta súplica foi o profeta Abraão, Ibrahim alayhi salatu wassalam. E nós falamos no capítulo anterior que o profeta Abraão foi um confirmador do Tawhid, da unicidade. E Allah o caracterizou como uma nação devoto a Allah, monoteísta, e que ele não fazia parte dos idólatras. Quem estiver nesta situação pode ficar tranquilo que ele jamais adorará outro que não seja Allah, não adorará ídolos, ou esta pessoa sempre terá medo. Abraão, que a paz de Allah esteja com ele, foi um dos principais profetas, e mesmo assim ele teve medo da idolatria e suplicou a Allah conforme revelado no Alcorão Sagrado, na Surat Ibrahim, número 14, versículo 35 e 36. E lembre-se, quando Ibrahim disse: ó meu Senhor, faça com que esta cidade, Meca, seja segura e mantenha eu e meus filhos longe da adoração dos ídolos, estátuas. Ó meu Senhor, eles desviaram muito entre os humanos. E a nossa realidade atual é que a maior parte da nação não tem medo de cair no shirk, na idolatria, e aquele que tem medo corre para confirmar o Tawhid, a unicidade. Disse o sábio Ibrahim at-Taymi, rahimahullah ta'ala, depois de ter lido este versículo: e quem está seguro da tribulação depois de Ibrahim? Se Ibrahim alayhi salatu wassalam confirmou o Tawhid e foi elogiado por Allah, e ele quebrou as estátuas na sua época com as suas próprias mãos, então quem é que está seguro contra a tribulação? Voltando ao versículo: e mantenha eu e meus filhos longe da adoração dos asnam, assim que aparece em árabe. Nós traduzimos para ídolos, mas em árabe está asnam. E agora vamos explicar a palavra em árabe. Asnam, que é o plural de sanam, e sanam é aquilo que está em uma imagem e é adorado além de Allah. É feita a imagem de um ser humano ou de um animal, ou imagem de uma estrela, de um astro, sol, lua. Então, se a pessoa fizer imagem de uma destas coisas, e essa imagem ser adorada, esta imagem é chamada de sanam. E al-wathan, e o plural de al-wathan é awthan, é aquilo que é adorado além de Allah, que não tem forma, não tem imagem, como por exemplo o túmulo, que é chamado de wathan e não de sanam. Então o túmulo, para as pessoas que adoram os túmulos, o túmulo então é chamado de wathan e não de sanam. E as estátuas também são chamadas às vezes de wathan ou awthan. Depois o autor lembrou um hadith autêntico, onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: o que mais temo por vocês é a idolatria menor. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi perguntado sobre isto: o que seria esta idolatria que ele tanto temia? Ele respondeu: ar-riya, que é querer mostrar para as pessoas, mostrar algo na frente das pessoas e na verdade é outra. E ar-riya é dividido em dois.
Rié do muçulmano e rié do hipócrita. Rié do hipócrita é na base da religião. Significa que a pessoa mostra para os outros a fé islâmica, enquanto por dentro é renegador da fé. Disse Allah, louvado seja, sobre este tipo de pessoa: eles mostram para as pessoas a fé, que fazem boas ações e não se recordam de Allah a não ser muito pouco. E o rié do muçulmano monoteísta é rezar de forma melhor para que as pessoas vejam, ou a pessoa melhorar sua recitação para que as pessoas o escutem e o elogiem. Então, a rié vem de observar, fazer ações para as pessoas te observarem, demorar no ruku' na frente das pessoas, no sujud, a prostração, ler em sua oração mais do que você lê normalmente sozinho para que as pessoas o escutem, o vejam. Levanta-se à noite para rezar, para que as pessoas digam que ele se levanta à noite para adorar a Allah. E isso tudo faz parte da idolatria menor. Portanto, tudo o que a pessoa faz de boas ações para as pessoas verem se chama rié. E a rié está dentro da idolatria menor. E a adição na adoração que a pessoa faz a mais do que o normal é considerado rié apenas se a pessoa entrou na adoração com a intenção de mostrar para os outros, como a pessoa que não reza orações facultativas e por estar no meio das pessoas, ele acabou rezando para que as pessoas vissem que ele faz orações facultativas. Então, esta pessoa não é recompensada por esta oração. Portanto, qualquer boa ação que é feita e entra rié não é recompensada. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith autêntico, narrado por Abu Hurairah radiyallahu an, disse Allah, glorificado e exaltado seja, eu sou o mais autossuficiente de forma que não tenho nenhuma necessidade de ter sócio. Então quem fizer alguma ação e associou alguém a mim, eu o deixarei para aquele a quem ele me associou. O que tiramos de lição do hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? O que mais temo por vocês é a idolatria menor. Foi o pecado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais temeu que o povo do Tawhid caísse. Porque enquanto as pessoas estiverem entre o povo do Tawhid, elas não praticam a idolatria maior. Então acaba restando a idolatria menor. E a idolatria menor às vezes se manifesta na intenção, às vezes na fala e às vezes nas ações. E mais para frente será explicado o detalhe quanto a estes três tipos de manifestações. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o que mais temo por vocês é a idolatria menor. Então é o pecado mais temido para esta nação. E por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam temeu muito por este pecado? Por causa das consequências deste pecado, que não são perdoados, e porque as pessoas negligenciam este pecado e os perigos dele. E o Satanás se empenha bastante para influenciar os muçulmanos a fazerem a idolatria menor, porque a felicidade dele é maior quando se cai na idolatria do que o restante dos pecados. Depois o autor lembra de um hadith autêntico narrado por Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem morrer enquanto suplicava a um semelhante além de Allah, entrará no inferno. E há a evidência neste hadith de que quem suplica a outro além de Allah entrará no inferno, porque a súplica é uma adoração. E quem adora a outro que não seja Allah entra no inferno. E a súplica é a maior adoração. E foi narrado em um hadith autêntico que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a súplica é a adoração. Em outro hadith autêntico disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a súplica é o cérebro da adoração. Então quem morrer direcionando esta adoração ou parte desta adoração para outro que não seja Allah, terá obrigado a si mesmo a entrada no inferno eterno. E quando o autor fala que entrará no inferno eternamente, são os renegadores da fé. E o muçulmano que comete idolatria maior, entre elas, súplica para outro que não seja Allah,
também estará no fogo eterno, mesmo sendo muçulmano, porque a idolatria anula todas as boas ações. Disse Allah, louvado seja, para o seu profeta: se você cometer idolatria, suas ações serão anuladas, e você estará no final, ou seja, na outra vida, entre os perdedores. Então, adore a Allah e esteja entre os agradecidos. Portanto, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cometesse idolatria, o que aconteceria? Allah é o magnífico, Allah é o maior e as criaturas que necessitam dele. Então, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cometesse idolatria, as ações dele seriam anuladas e ele estaria entre os perdedores. Isso não deve fazer com que os outros que não são ele tenham mais medo ainda de cair na idolatria e tomar cuidado, principalmente aqueles que divulgam a bondade e o conhecimento. E entre estas pessoas há aqueles que se dizem sábios e divulgam a idolatria e fazem com que as pessoas odeiem o Tawhid, a unicidade. E Allah, louvado seja, falou sobre o comportamento destas pessoas. Disse Allah, louvado seja: e quando Allah é mencionado unicamente, os corações daqueles que não creem na outra vida contraem-se com aversão. E se for mencionado outros além dele, eles imediatamente se alegram. Então fica claro que quem toma semelhante a Allah em qualquer adoração, inclusive na súplica, entrará no inferno. E isso deve fazer com que o muçulmano tenha medo, pois todo muçulmano quer se salvar do fogo infernal e ir para o paraíso. Em um hadith coletado pelo Imam al-Bukhari e Muslim, narrado por Jabir, que Allah esteja satisfeito com ele, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem encontrar a Allah sem associar nada nem ninguém a ele, entrará no paraíso. E quem encontrar a Allah associando algo ou alguém a Allah, entrará no inferno. Quem encontrar a Allah sem associar, ou seja, sem fazer nenhum tipo de associação e em nenhuma adoração, nada nem ninguém, significa não associar a profetas, anjos, virtuosos, gênios, árvores, pedras, entre outras coisas. Entrará no paraíso significa que Allah prometeu o paraíso para quem não associa nada nem ninguém a ele, e fará com que a pessoa entre pela misericórdia e pela graça dele, e pela promessa dele que não falha e não é desmentida. Continuando o hadith: e quem encontrar a Allah associando algo ou alguém a ele, entrará no inferno. Todo idólatra é prometido que ele entrará no inferno. Então esta associação, este shirk, idolatria, engloba os 3 tipos de idolatria. Significa que a pessoa que comete idolatria, tanto a maior como a menor e a escondida, será castigada no inferno. Porém, esta entrada no inferno é eterna ou não? Se a idolatria cometida for a maior, a pessoa será eterna no inferno. E fora a idolatria maior, como a menor e a escondida, a pessoa entra no inferno e é castigada. Depois ela é retirada por fazer parte do povo do Tawhid. Por acaso, a idolatria menor entra na pesagem das ações ou não? Lembramos no começo da aula que a idolatria menor entra sim na pesagem das ações, onde se compara o peso das boas ações com a das más ações. Então, se as boas ações pesarem mais, a pessoa não é castigada pela idolatria menor. Porém, isso não é regra para todas as criaturas. Porém, alguns são castigados pela idolatria menor, porque a pesagem das boas e más ações não são para todas as criaturas e não são para todas as más ações, pois algumas más ações fazem com que a pessoa sofra o castigo do inferno, mesmo com mais boas ações do que as más ações. Porém, a pessoa entra depois no paraíso, e ela passa antes disso pela purificação dos pecados no inferno. E esta é uma evidência de que devemos ter medo da idolatria, pois quem encontrar a Allah associando algo ou alguém a ele, entrará no inferno, e isto abrange a idolatria maior, menor e escondida. Portanto, a pessoa deve fugir da forma mais intensa da idolatria. E a idolatria menor e escondida, a pessoa pede proteção a Allah contra estas duas idolatrias. A pessoa deve dizer:
Ó Allah, peço proteção a ti contra eu associar a ti algo que eu sei e peço proteção a ti pelo que não sei. Então, nesta súplica, existe a separação da idolatria menor com conhecimento e a idolatria menor com ignorância. E a prática da idolatria menor com conhecimento é um enorme pecado. E a idolatria menor sem conhecimento é quando alguém fala algo sem saber ou sem querer e acaba pedindo perdão. E esta é uma evidência que a idolatria é algo muito perigoso, e nenhum de vocês deve dar pouca importância para este assunto, pois quem negligenciar, fizer pouco caso da idolatria e do tawhid, da unicidade, terá negligenciado as bases do Islã, terá dado pouca importância à divulgação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digo mais, terá dado pouca importância para a divulgação dos profetas e mensageiros, pois todos os profetas convergiram em uma coisa, que foi a crença, o tawhid, a unicidade. Tawhid al-Rububiyya, unicidade do senhorio de Allah. Tawhid al-Uluhiyya, unicidade na adoração a Allah. E Tawhid al-Asma wa Sifat, a unicidade dos nomes e características de Allah. Já as leis, a jurisprudência, foram diferentes. Por isso, você deve estudar bem esta questão com detalhes, para que você não caia no erro da idolatria sem sentir, e que Allah nos livre disso. E estas foram as palavras de hoje. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.